Uma das palavras mais utilizadas nos últimos tempos e que expressa uma realidade que não podemos negar é polarização. Fomos trazidos a um ponto como humanidade em que diferenças de opinião, ao invés de colaborar para um debate saudável, em que todos aprendem algo e crescem, tornaram-se motivo para odiar, agredir ou até mesmo desejar a morte de outro. Tudo isso é triste e lamentável, mas não nos enganemos. No fundo, e nem tão fundo assim, isso ocorre porque somos todos pecadores, vivendo num mundo arruinado pelo pecado. A quebra da comunhão com Deus, desde o primeiro pecado da humanidade, trouxe consigo a quebra dos relacionamentos horizontais, nos quais o apontar o dedo em acusação ao próximo foi introduzido no dia a dia da convivência humana. Porém, desde o início e ao longo da história, Deus sempre deixou claro, por meio de sua palavra revelada, que Ele mesmo toma a iniciativa para restaurar a comunhão da humanidade com Ele e dos seres humanos uns com os outros. E no tempo escolhido por Ele mesmo, Deus fez isso definitivamente por meio da pessoa e da obra de Jesus, o Filho, que inaugura uma nova humanidade por meio de sua encarnação, de sua obediência à lei de Deus, de seu sacrifício perfeito para a reconciliação de homens e mulheres com Deus e de sua ressurreição, atestando que essa obra foi aceita pelo Pai. Quando ainda estava fisicamente na companhia de seus discípulos, um dos ensinos mais enfatizados por Jesus foi a respeito dos relacionamentos entre pessoas. O Mestre sabia que durante a caminhada de seu povo, a Igreja, através da história, seus seguidores, mesmo já tendo sido reconciliados com Deus e uns com os outros, teriam que lidar com suas diferenças. Provavelmente por isso, ele, na última noite, em companhia de seus discípulos, lhes deu o mesmo mandamento por 3 vezes, enfatizando que não é opção, mas uma ordem. Amem-se uns aos outros. Você pode ler isso em João 13:34, 15:12 e 15:17. Pelo menos 3 características se destacam nas palavras de Jesus em João 13, 34 e 35. A primeira é: o amor uns aos outros é um mandamento. Jesus diz: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Se chamamos a Cristo de Senhor, precisamos colocar em prática o que Ele ordena. O próprio Jesus, em outra passagem, questiona aqueles que o chamam de Senhor, mas não o obedecem. Amar meus irmãos em Cristo é uma ordem. A segunda característica: o amor uns aos outros tem um modelo. Jesus afirma: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. O modelo é Jesus. O padrão de amor é o de Jesus. E a maneira de demonstrar esse amor é dar a vida em favor dos amigos, como ele vai dizer um pouco depois, em João 15:13. Dar a vida, em nosso caso, não necessariamente significa morrer, mas dar-se. Este é o padrão do amor de Deus, conforme João 3,16. A terceira característica que se destaca é: o amor uns aos outros proclama uma mensagem. Diz o Senhor Jesus: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor praticado é mensagem encarnada, palpável, inequívoca, de que o Evangelho é verdade. Para os de dentro e para os de fora da igreja também. Podemos perceber que o foco do amor que deve haver entre nós, que somos chamados de povo de Deus, é sempre Jesus, sua autoridade, sua obra e sua mensagem. Essa consciência é muito significante, muito bem-vinda e muito poderosa para derrubar as barreiras que estes tempos de acirramento de opiniões políticas, ideológicas e filosóficas têm levantado entre irmãos de fé, sendo que todos se confessam discípulos de Cristo. Que tal eu e você começarmos hoje a valorizar e tornar visível aquilo que nos une, ao invés de fomentar uma polarização que depõe contra a fé em Cristo e o relacionamento que afirmamos ter com Ele? Que Deus nos ajude. Um grande abraço.